do verso de número 9 até o verso de número 14. Lucas 18, do 9 ao 14, é a parábola do fariseu e o publicano, né? No tema, afinal, qual é a oração que Deus ouve? Porque muitas pessoas oram, né? Muitas pessoas vão ao templo para orar, muitas pessoas oram em seus lares, mas qual é a oração que Deus ouve? Qual é a oração que agrada ao Senhor, o nosso Deus? Vamos então ler lá em Mateus 18, do 9 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, para se considerarem justos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Quero ler novamente esse versículo com você. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro o publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós já oramos nesta noite, pedindo que o Senhor ministre a sua palavra a cada coração e a cada vida que está ouvindo neste momento, Pai, a nossa ministração, e aqueles que ainda irão ouvir, que o Teu Santo Espírito possa semear com poder, com autoridade, na unção do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra, Senhor meu Deus, possa transformar, inundar os corações e as vidas, Senhor, com a salvação e com a vida eterna e com uma intimidade com o Senhor através da oração. Amém, amém, amém. Amados, nós observamos aqui, né, Jesus contando nessa parábola que 2 homens subiram para orar. Então, essas 2 pessoas, né, criadas à imagem e semelhança de Deus, né, subiram para orar. E eles foram orar no mesmo lugar. Eles foram orar ao mesmo Deus. Eles foram orar aquilo que estava colocado em seus corações. Eles foram orar aquilo que eles achavam que deveriam orar ali, naquele lugar, diante do Senhor, o nosso Deus. No mesmo templo, 2 orações, amados irmãos, mas 2 orações com resultados diferentes. Uma, a oração que Deus ouviu, que Deus aprovou, a oração e também a atitude daquele que orou. A outra oração, uma oração que Deus reprovou a oração e reprovou também a atitude da pessoa. E Jesus conta esta parábola. E para quem ele conta esta parábola? Mateus, ou melhor, Lucas, né, registra aqui que Jesus contou esta parábola para algumas pessoas que ali estavam, né? E quais as características dessas pessoas que ali estavam e que Jesus queria conversar com elas, né? Ele diz assim: alguns que confiavam em si mesmo. Ali estavam aquelas pessoas religiosas, né, que confiavam em si mesmas. Elas estavam seguras de si mesmas, que elas já tinham o que elas precisavam, né,
que elas já possuíam aquilo que elas queriam e que elas estavam numa situação, né, razoavelmente boa. Então eles estavam tranquilos e eles confiavam naquilo que eles tinham e naquilo que eles faziam, por se considerarem justos. Então essas pessoas, elas se achavam justas. Elas tinham a sua religião, elas tinham a sua fé, elas praticavam a sua fé, elas davam a sua oferta, né? Eles iam ao templo, eles oravam. Então eles achavam que eles estavam justificados por aquilo que eles estavam fazendo, né? E uma terceira característica aqui, que eram pessoas que desprezavam os outros. Mas pode isso, irmão Daniel? Na igreja ter gente que despreza os outros? É exatamente isso que Jesus está dizendo, que naquela igreja existia pessoas que desprezavam os outros, que se achavam superior aos outros, que se achavam justos perante os outros, né? E que confiavam naquilo que eles faziam, né? Jesus está dizendo, contando essa parábola exatamente para essas pessoas. E aí então, amados irmãos, nós vamos conversar aqui sobre a oração desses dois homens, né? Primeiro, versículo de número 11, né? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha o detalhe que Jesus já está dando a respeito do fariseu. Observe que ele estava em pé, né? Bom, mas essa posição de orar em pé pode ser normal para eles, porque também o publicano estava também em pé. Eu não sei como é que você costuma orar, se você costuma orar em pé, sentado, ajoelhado, deitado, né? Desde que você não durma, desde que você agrade ao Senhor nosso Deus, a posição não importa muito não, porque Deus colocou Jonas numa situação difícil, dentro do ventre do peixe. Eu não sei como é que ele estava lá dentro, só sei que ele orou e Deus ouviu a sua oração. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, e um deles orou ao Senhor e pediu: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Deus ouviu a oração daquele homem que estava crucificado ali ao lado de Jesus. Deus ouviu a oração de Jonas, que estava lá no ventre do peixe. Deus ouviu a oração de Daniel, que estava lá na cova dos leões. Deus ouviu a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam lá dentro da fornalha de fogo ardente, né? Então o local não importa, né? Nós já sabemos que o local não importa. A posição também em que você se encontra física, posição física, presta atenção, a posição física não tem muito problema. O problema que Jesus aponta aqui do fariseu é que era um discurso, né, para falar a respeito de si mesmo, para exaltar as suas próprias virtudes, para exaltar os seus próprios valores, né? E Jesus diz aqui que ele orava de si para si mesmo. Você já imaginou? Jesus está dizendo que aquele homem estava orando para ele mesmo, né? E o que é orar de si para si mesmo, né? É você não orar, como diz o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É não orar na ação do Espírito, né? Não orar na ação do Espírito, mas orar na força da carne, no conhecimento da carne e nos seus sentimentos carnais, para demonstrar para Deus aquilo que você está fazendo, como se Deus não soubesse aquilo que você faz, como se Deus não soubesse aquilo que você está praticando no seu dia a dia. Isso é orar de você para você mesmo, ou querer dizer para Deus aquilo que Deus tem que fazer, ou querer dar ordens para o Senhor nosso Deus. Isso é orar de si para si mesmo, né? E é exatamente contrária à oração que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Quando Jesus está lá
orando antes de ir para a cruz, lá no Getsêmani, ele ora, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas não que seja feita a sua vontade. É a submissão ao Pai. Mas aqui nós olhamos, amados irmãos, para o fariseu, e Mateus registra que Jesus disse que o fariseu estava posto de pé e ele orava de si para si mesmo, como se estivesse conversando com ele mesmo e exaltando a sua pessoa, ao invés de exaltar a Deus. E ele dizia lá: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha, primeiro, ele se achava o cara, né? Eu não sou como os demais homens, eu não sou como as demais pessoas. Ó Senhor, eu sou diferente de todos. Quer dizer, não era Deus que fazia a diferença para ele, era ele que fazia a diferença diante de Deus. É como se você chegasse a um lugar e dissesse: não, eu mereço isso. Uma boa fala nesse sentido aqui, que os irmãos sempre ouvem por aí, né? Inclusive dentre os jovens e adolescentes. Aí, ó, chegou agora, né? Entrou no trem agora e já quer sentar na janelinha, né? Ele entrou agora e já quer sentar na janelinha, quer dizer, já quer ter os privilégios. Então ele chega diante de Deus e ele já quer chegar diante de Deus tendo privilégios, né? Ele diz: graças a Deus, porque eu não sou igual aos demais homens. Quem somos nós para acharmos que somos diferentes dos outros? Quem somos nós para julgarmos os outros? Quem sou eu para dizer, né, que eu sou santo, que os demais são pecadores? Quem é você para dizer que você, né, é a pessoa por excelência, sem nenhum pecado? Quem é você para dizer que você é melhor do que os outros? Não existe melhor. Jesus diz: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ser servido, que sirva. É assim no reino de Deus. É nos colocando à disposição em humildade e sinceridade. E não como o fariseu que disse: olha, eu não sou como os demais homens. Porque sabe o que acontece? Os demais homens, eles são roubadores. Os demais homens, eles são injustos. Os demais homens são adúlteros. Nem ainda eu sou como esse publicano. Olha só. Que tristeza ter uma pessoa perto dele e ele humilhar diante de Deus aquela pessoa. Ele humilhou diante de Deus aquela pessoa. Você pode imaginar que isso acontece dentro da igreja? Que isso acontecia dentro da igreja, lá com os fariseus? Acontecia, por isso que Jesus contou essa parábola, para atingir exatamente essas pessoas que se achavam mais que as outras, que diziam que as outras roubavam, né? Mas elas não. Que diziam que as outras pessoas eram pessoas injustas. E outra pessoa era adúltera, mas ele não. Ele não praticava nada disso. O que dá a impressão aqui? Que ele olhava o pecado dos outros, né? Mas ele esquecia de olhar o seu pecado. Observe bem, amados irmãos, que nós até temos aquela expressão, né? Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho os outros voltados para mim, né? Quando eu aponto o pecado do outro, eu tenho 3 dedos voltados para mim. Jesus nos ensina que nós devemos examinar a si mesmo. Cada um deve examinar a si mesmo antes de comer o pão e antes de beber o cálice. Examine-se a si mesmo e não os outros. Mas o fariseu, ele gostava de examinar sempre a vida dos outros. Ele gostava sempre de olhar para a vida dos outros e julgar os outros. E aí então ele coloca aqui o publicano numa situação pior que todos os outros homens, nem tão pouco como este publicano. O publicano eram aqueles que trabalhavam nas coletorias, eles recebiam impostos, né, dos judeus para mandar para o Império Romano. Então eles eram, amados irmãos, a escória da sociedade. Eles eram as pessoas piores da sociedade. Assim eles eram considerados pelos homens, pela sociedade, né? Porque a sociedade julgava por aquilo que eles faziam. Os julgavam por aquilo que eles faziam. É como acontece muitas vezes, né, conosco na sociedade, né? Às vezes estamos passando na rua e tem uma pessoa que está às vezes mal vestida,
ou a pessoa está pedindo, ou a pessoa está passando por uma situação difícil e chega até você, ou às vezes a pessoa vai lá na porta da sua casa e bate na porta da sua casa, e você olha para a pessoa e fala assim: vagabundo, né? Não quer trabalhar, fica pedindo. Ah, está assim por esse motivo, está assim por aquele outro motivo. Não, nós não temos o direito de julgar ninguém, porque senão nós estamos entrando, amados irmãos, no caminho dos fariseus, julgar as pessoas, e nós não temos o direito de julgar ninguém. E aí ele se justifica mais ainda diante do Senhor nosso Deus, dizendo que ele está cumprindo as leis. Olha, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Jejum, ele se orgulhava pelo seu jejum e se orgulhava pelo seu dízimo, né? 2 coisas, né, que nós vemos aqui sobre o jejum, né? Jesus nos ensina que quando nós vamos fazer o jejum, nós não devemos ficar com aquela cara de quem está, né, ali sofrendo, se angustiando porque faz o jejum. Ele diz que nós devemos estar com a vida normal e não querer demonstrar para as pessoas que nós estamos fazendo um sacrifício, porque o sacrifício Jesus já fez lá na cruz do Calvário por nós, já morreu, derramou o seu sangue, ele não quer sacrifício. O jejum é tão somente para uma consagração ao Senhor. E se você está sabendo, ninguém precisa ficar, se você está fazendo jejum, ninguém precisa saber que você está fazendo jejum, porque não é uma coisa para os homens, não é uma coisa para você mostrar para as pessoas, é uma coisa que você vai apresentar tão somente para Deus, e serve tão somente para Deus, não serve para os outros. O jejum que você faz é a consagração da sua vida ao Senhor, por um pedido, por um motivo, por uma causa, mas é só você e Deus. Ninguém mais precisa ficar sabendo. Ah, eu jejuo 2 vezes por semana. Isso é grande coisa, né? Você está fazendo isso para se orgulhar? Você está fazendo isso para dizer para as pessoas que você faz? E depois ele disse aqui, né, também sobre o dízimo. Fala do dízimo como se o dízimo fosse algum privilégio, né, que você tenha no reino de Deus, você dá o seu dízimo. Quem dá o dízimo, amados irmãos, está tão somente cumprindo a lei, cumprindo a palavra do Senhor nosso Deus. Eu dou o meu dízimo, né? Eu estou fazendo minha obrigação apenas. Eu estou só entregando, devolvendo aquilo que o Senhor me deu e que é a parte do Senhor. O Senhor me deu 100%, eu devolvo 10%, 90% é meu. Eu tenho que estar grato, fazer isso e agradecer a Deus. E louvar o nome do Senhor nosso Deus. E não dar o dízimo como se fosse algo que eu pudesse usar na presença de Deus para exigir alguma coisa de Deus, ou para dizer que eu mereço alguma coisa diante de Deus. Diante do Senhor nosso Deus, nós não merecemos nada. Mas o fariseu acreditava nisso. E hoje tem muitas pessoas que acreditam que vão receber alguma coisa do Senhor por aquilo que elas estão fazendo. Amados, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele disse uma palavra que foi a seguinte: tetelestai, tudo está consumado. O que ele quis dizer? Tudo está feito. Se tudo está feito, é porque nós não precisamos fazer nada, porque o que nós vamos receber vai ser por intermédio da graça e do grande amor de Deus. E tudo o que nós fazemos conforme a palavra de Deus nos ensina. Tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Tudo que nós fazemos para o louvor, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Então, se eu estou hoje aqui ministrando a palavra, não é para dizer para alguém que eu ministro a palavra e que eu sou um pastor e que eu sou alguém importante. Se o Daniel veio cantar aqui, não é para dizer que ele é alguém importante. Se a Mari está ali, não é para dizer que ela é alguém importante. A Helena está aqui, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão lá em casa. Não é para dizer que nós somos importantes. Nós estamos tão somente servindo ao Senhor nosso Deus com aquilo que o Senhor nos deu.
E estamos fazendo tão somente para o louvor, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Por isso eu não preciso dizer o que eu estou fazendo, porque eu não estou fazendo para que seja computado na minha conta o que eu estou fazendo. Como que se eu tivesse uma caderneta de poupança e isso aqui fosse um depósito diante de Deus, para que Deus depois venha me abençoar com as suas bênçãos, venha abrir a porta dos céus para mim. Não, eu faço isso aqui em gratidão. Nós servimos ao Senhor em gratidão, nós entregamos nosso dízimo em gratidão, nós consagramos nossas ofertas em gratidão, nós realizamos nosso jejum e as nossas orações em gratidão por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Deus está fazendo por nós, e não como uma moeda de troca diante do Senhor, o nosso Deus, porque Jesus já fez tudo. Nós apenas temos que viver, desfrutar de todas as bênçãos espirituais e fazer o que nós estamos fazendo para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. E jamais pensar, mas eu fiz isso, olha quanto tempo eu servi lá na igreja, ninguém reconheceu, tanto tempo eu fui presbítero, tanto tempo eu fui pastor, tanto tempo eu ajudei, tanto tempo eu contribuí, quanto que eu já contribuí. Não, você fez tão somente pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus. Você fez tão somente para exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O salmo que nós lemos lá no início: celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com canto, saber que Ele é Deus e nós somos seu povo, então nós o servimos, e servimos como o Evangelho de João nos ensina, Jesus com a mulher samaritana, adorá-lo em espírito e em verdade. E aí nós entramos, amados irmãos, na oração que Deus ouve, né? Na oração que chega até o Senhor nosso Deus, porque a oração do fariseu não chegou diante do Senhor nosso Deus, mas a oração do publicano chegou. E nessa oração, Lucas registra que foi feita da seguinte forma: eu disse para os irmãos que a posição que você ora não importa, é o sentimento que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Você vai orar, se tiver que orar em pé, você vai orar em pé, se tiver que orar andando, você vai orar andando, se tiver que orar de joelho, você vai orar de joelho, né? Se tiver que fazer como Elias, né? Elias foi lá orar pedindo chuva, ele se ajoelhou e colocou o seu rosto entre as suas pernas e colocou o seu rosto na terra para conversar com o Senhor nosso Deus. Deus colocou isso no seu coração, né? É Deus, você vai conversar com Deus dessa forma. Jonas conversou com Deus lá quando ele deitou debaixo daquela boboreira e o Senhor fez secar aquela boboreira. Ele conversou com Deus ali, né, deitado e com aquele sol no rosto. Foi ali que ele conversou com o Senhor, o nosso Deus. Então a posição não importa, né? Mas importa como você conversa com Deus. E aí o publicano diz para o Senhor nosso Deus, lá de longe, esse longe aqui, Lucas está usando esse termo aqui, longe, para demonstrar assim, um temor que ele tinha em chegar no templo diante do Senhor, o nosso Deus. Lembra lá de Isaías capítulo 6? Lá em Isaías capítulo 6, Isaías adentra o templo e ele fica assim aterrorizado com aquilo que ele vê dentro do templo. Os serafins estão voando, né, ali dentro do templo, a glória do Senhor está enchendo o templo e ele se sente ali na presença do Senhor nosso Deus, e os anjos estão ali com o seu rosto coberto, e ele também se curva diante do Senhor e diz: ai Senhor, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o nosso Deus, e os meus olhos viram o Senhor, o meu Deus. Então ele sente temor e tremor diante do Senhor. E é assim, amados irmãos, que o publicano se encontra. Ele fica de longe. Ele fica de longe, em temor e tremor diante do Senhor nosso Deus. Ele não ousa se aproximar, chegar lá na frente, estar lá na frente. Ele fica de longe, demonstrando seu temor, demonstrando seu respeito diante do Senhor nosso Deus, demonstrando, né, que ele se acha pecador diante do Senhor nosso Deus, né? Aí Lucas diz que ele não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, né? Sempre quando nós vamos orar e cantar e louvar, nós sempre elevamos nossos olhos aos céus, né? Como que
levando os nossos cânticos ao Senhor, enviando os nossos cânticos ao Senhor. Mas ele estava assim tão humilhado ali na presença do Senhor nosso Deus, que nem os olhos ele levantava para o Senhor. Ele ficou cabisbaixo, né? Quando nós estamos com vergonha de alguma coisa, né? Quando nós temos sentimento de humildade, nós nos curvamos, né? Este homem se sentia assim na presença do Senhor, o nosso Deus. Ele baixou os seus olhos diante do Senhor nosso Deus. E diferente do fariseu, ele bate no peito. Opa, mas ele bateu no seu peito. Sim, mas ele bateu no seu peito, com a sua cabeça baixada, distante do altar do Senhor. Não para dizer para Deus o que ele estava fazendo, o que ele tinha feito e o direito que ele tinha por ter feito alguma coisa para o Senhor, o nosso Deus. Ele bate no seu peito para dizer: ó Deus, sê propício a mim porque eu sou pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ó Deus, me recebe na tua presença, porque eu não sou digno de estar na sua presença. Esta é a oração que Deus ouve, amados irmãos. Uma oração onde existe temor e tremor de Deus. Não é uma oração onde nós entramos olhando para os outros, mas uma oração que nós entramos na presença do Senhor olhando para nós mesmos e para as nossas condições de pecadores, de pessoas necessitadas da graça e do amor de Deus, de pessoas necessitadas do perdão de Deus, de pessoas que não têm condições de chegar diante de Deus, porque Deus é majestoso, Deus é glorioso, Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o príncipe da paz, é o Senhor eterno. Esta é a oração e esta é a forma de nós nos chegarmos diante de Deus. Não é a nossa posição física, mas é o nosso espírito, é a nossa alma diante do Senhor nosso Deus, reconhecendo a sua soberania e a sua santidade. Não é levantar as mãos e falar alto, né? Mas é nos curvar na presença do Senhor nosso Deus e reconhecer que nós necessitamos da graça maravilhosa de Cristo Jesus, que nós necessitamos do sacrifício de Cristo Jesus que foi feito lá no Calvário, porque nós somos pecadores, porque nós temos cometido pecados e porque nós precisamos dessa graça dia a dia, porque nós vamos nos salvando a cada dia. Nós vamos exercitando a nossa salvação, nós vamos buscando a nossa salvação dia após dia, através de nos humilharmos, né? Até chegarmos à plenitude do varão perfeito, Jesus Cristo, né? Porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos teu servo. De novo, passa de novo, para que nós possamos, amados irmãos, servir ao Senhor nosso Deus sempre, com muita alegria, né? E saber que Deus ouve as nossas orações, que Deus atende ao nosso clamor. E amados, para concluir, né? Essa é a oração que o Senhor ouve, né? Quando nós nos humilhamos e quando nós pedimos a misericórdia do Senhor e quando nós chegamos como pecadores diante do altar do Senhor. Me lembro de uma ocasião em que nós tínhamos convidado para pregar na nossa igreja uma pessoa assim, um ilustre pregador aos nossos olhos, né? Um ilustre pregador aos nossos olhos. Então nós nos reunimos antes do culto para orarmos numa sala e ali então vários irmãos oraram. E tem coisas que marcam a nossa vida, né? Tem coisas que marcam a nossa vida. E naquela ocasião, enquanto os irmãos oravam, e várias pessoas oraram ali naquele momento, e depois chegou o momento em que aquele pregador daquela noite ia fazer a sua oração, e eu confesso aos irmãos que eu fiquei esperando para ouvir a oração daquele pregador ali naquela noite, por ser uma pessoa ilustre que estava ali no nosso meio.
E aquele homem orou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu vou anunciar a sua palavra. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso falar do seu evangelho. Mas de mim mesmo eu não tenho o que dizer. Só o Senhor pode levar essa sua palavra à sua igreja. Usa-me, Senhor. Eu falei, gente, esse homem ora assim. Mas é exatamente essa oração que Deus ouve. Essa oração quando nós nos humilhamos na presença do Senhor nosso Deus. E aquele culto naquela noite foi uma bênção. A palavra inundou os nossos corações e as nossas vidas. E eu entendi que ele não estava falando dele, mas que ele falava do Espírito Santo de Deus. Ele pregava da parte de Deus. E Jesus conclui assim dizendo, né? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, né? E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, você, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes tem dito, eu não sei orar. Glórias a Deus. E você não sabe orar, e porque o Espírito Santo de Deus vai orar na sua vida e através de você. Glórias a Deus, porque você vai ser usado pelo Senhor. Porque Deus vai fazer uma grande obra através da sua vida. Mas não deixe de orar, com convicção de que o Deus Todo-Poderoso ouve a sua oração. Mas se achegue a Ele sempre com muita humildade, sinceridade de coração e com muito temor e tremor, e dobre os seus joelhos, porque esta é a oração que Deus ouve. Amém? Amém? Daniel, chega aqui. Pega o violão aqui. Nós vamos encerrar esse momento aqui, amados irmãos, com mais um cântico aqui. E depois eu vou orar. Nós estaremos encerrando. Hoje à noite nós iniciamos a torre, né? Às 23h55, que todos os irmãos possam estar aí preparados para ir para a torre em oração. Aquele cântico, a orarmos, Senhor. A orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com nossos irmãos nos unirmos a Ti em oração. E agora com nossos irmãos nos unirmos a Ti em oração. Nosso clima aqui judiou um pouco da sua voz, lá é muito quente, né? Aqui é muito fresco para o Daniel, então prejudicou um pouco, mas glórias a Deus que você está à disposição. Vamos orar ao Senhor e assim encerramos. E lembrando os irmãos que na próxima quinta provavelmente nós temos mais uma palavra, mas depois na outra já estaremos nas casas. Então você que quiser participar no culto das casas, depois esteja entrando em contato conosco, veja lá no Facebook da igreja, no nosso Facebook, para você saber onde nós temos grupos que estarão se reunindo, para que você possa agora ir para as casas onde os irmãos estarão se reunindo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor.
amor, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações, Senhor, porque nós não oramos de nós mesmos, Senhor, nem queremos orar, Senhor, segundo, ó Deus, as nossas palavras, segundo, Deus, nosso coração e as nossas intenções, Senhor, mas queremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ore, Senhor, meu Deus, em nós, e ore, Senhor, meu Deus, através de nós, para que sejamos sempre, ó Deus, ó Pai Todo-Poderoso, Senhor, verdadeiros adoradores, Senhor, que Te adoram, Pai, e que Te servem, ó Deus, em espírito e em verdade. Tira, Senhor, meu Deus, todo o ego, Senhor. Tira, Senhor, meu Deus, todo eu, Pai, e implanta, Senhor, meu Deus, e em nós a ação gloriosa do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos sempre orar segundo o Seu querer e a Sua vontade, Pai. Perdoa, Senhor, meu Deus, nossas faltas, perdoa os nossos pecados, Senhor, meu Deus, e a Ti, ó Deus, todo louvor, toda honra e toda glória. Olha, Senhor, meu Deus, pelas salvas de oração, Senhor, que se encontra aqui na igreja, que estão, ó Deus, nos grupos, Senhor. Olha, Senhor, por todas elas, Senhor. Olha, Deus, pelos cadernos de oração, Senhor. Cada pedido, Senhor, meu Deus, que está ali, Pai, que o Senhor esteja visitando e operando, ó Deus, maravilhas em nome de Jesus, Senhor. Não porque nós estamos pedindo, Senhor, mas tudo, Senhor, tudo, ó Deus, para o louvor da Tua glória e para a glória do Teu nome, Senhor. E para que, ó Deus, todos conheçam que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é Deus de milagres, que o Senhor é Deus de graça, de poder e de misericórdia, e que o Senhor é o Deus que ouve e atende o clamor do Seu povo. Ouve, Senhor, e visita, Senhor, cada um desses pedidos. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, e que a graça maravilhosa de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, as ternas consolações do Espírito Santo e esse amor apresentado lá na cruz do Calvário, por intermédio de Jesus Cristo, sejam sobre nós, irmãos, sobre os nossos familiares, sobre toda a igreja de Cristo, sobre a face da terra, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e nós possamos dizer amém, amém, amém. Glórias ao Teu nome, Senhor.